que falar de um homem como Pedro. A Bíblia vai dizer que, um certo dia, Jesus, ele está ensinando uns dos seus sermões. E ele vai observar e vai ver alguns barcos. Jesus olhando estes barcos, a Bíblia diz que agora Jesus ele vai escolher o barco de Pedro e manda que Pedro afaste o seu barco. E Jesus ali ele vai começar a ensinar. Só que quando Jesus ele olha para Pedro, ele vai enxergar em Pedro algo que os seus outros discípulos não enxergaram. A Bíblia logo vai dizer que Jesus olhando para Pedro, ele vai te fazer uma proposta. Ele vai dizer: a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixe, tu agora será ganhador de almas. E a Bíblia diz que neste momento Deus, Jesus agora ele vai mudar o nome de Pedro. Aleluia. E quando Jesus ele muda o nome de Pedro, Jesus ele vai olhar para Pedro e vai dar uma confiança sobre a vida de Pedro. Ele vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei. Aleluia! Glória a Deus. Todos conhecem a história e sabem que se alguém entende de pescaria, esse alguém era Pedro. Mas a Bíblia vai dizer que um dia Pedro vai sair para pescar com seus companheiros, vai passar a noite toda em alto mar e nada vai apanhar. Naquela noite, a pesca de Pedro foi frustrada. Naquela noite, Pedro e os seus companheiros voltaram para as margens, aleluia, da praia, com seu semblante caído, porque todos nós sabemos que todo pescador que vive de pesca, é óbvio que eles vivem daquilo que eles pegam no mar. E a Bíblia vai dizer, querido, que Jesus olhando para Pedro, ele vai dizer: vai, volta, lança a tua rede. Pedro logo vai indagar a Jesus. Ele vai dizer: como pode? Passamos a noite toda lançando a rede e nada apanhamos. E o Senhor diz: volta, lançai-nos a rede. E a Bíblia diz que Pedro olhando para Jesus, ele vai dizer: segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia! E neste período aqui, Pedro ele vai entrar em um confronto espiritual, porque Jesus não entendia de pesca. Se tem alguém aqui que entende de pesca, era Pedro, Tiago, André. Jesus não entendia da pesca. Se eu sou um pescador, passo a noite toda pescando e não pego nada, e agora aparece alguém dizendo: vai, lança a rede ao lado direito do barco. Glória a Deus. E eu parei em poucas palavras para entender o propósito de Deus na vida de Pedro. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus olha para Pedro, lança a rede. Pedro ele vai fazer aquilo que o Senhor ordenou. E a Bíblia vai dizer que Pedro, após lançar a rede, aleluia, Deus multiplicou, irmãos. A Bíblia vai dizer que aquela rede, ela veio cheia de peixes. Glória a Deus! Mas nós sabemos a história. Eu acredito que os irmãos conhecem. Só que Pedro agora vai ser chamado para ser discípulo. Glória. E aí é onde nós vamos pegar alguns pontos. Diga comigo, vamos pegar alguns pontos. Vamos pegar